Eu sou um educador, eu gosto de educação, eu gosto de educar, né, gente? Então, experimentem, me deem essa chance de vocês sentirem se o método funciona ou não. O resultado é que vai dizer para vocês se funciona ou não funciona. Hoje, todos os dias hoje, em todos os níveis, né, 1 ao 7, eles estão no YouTube. Então, se você colocar lá no YouTube, colocar no Google, Professor Manhães, você já vai dar de cara com o método. É só você pegar e colocar a criança na frente do computador que ela vai aprender. O nível 1 já está no formato mais avançado, modernizado. Tá? E eu estou tentando agora baixar todos eles, transformar todos em arquivos, né, exatamente para melhorar o acesso. Porque um vídeo de 40 minutos é um vídeo que você perde praticamente 1 giga de memória. Então, você acaba não conseguindo ajudar a população carente. Então, o que eu quero é transformá-los em arquivos, deixar lá no site para poderem baixar o arquivo, porque assim ela só gasta lá 2 minutos de internet, depois está lá com o arquivo no computadorzinho deles, é só dar o play, né? Então, eu tenho que fazer isso para ajudar os mais carentes, né? Mas está lá, é só chegar no Google, botar no próprio Google. O Google vai te mandar para o YouTube, botar lá Professor Manhães, vocês já vão ver o método, né? E aí clicar e baixar. Ou entrar, puxar o livro, né, que está lá no meu site, porque puxando o livro você pode imprimir as folhas para fazer o joguinho em papel, que são quadradinhos que você vai cortar. A própria criança pode te ajudar a cortar os quadradinhos e você vai fazer os 2 jogos com ela, que estão lá explicados no livro, que são 2 jogos que todo mundo conhece. Um deles é o jogo da memória, que a gente faz só 1 ou 2 vezes, mas o jogo que realmente faz fixar, que a criança adora, é o jogo rápido. Aí ela fica competindo contigo, e quando ela estiver boa, ela está acelerada, já está lendo tudo mais rápido que você, aí você a coloca para ler. E aí ela começa a ler tudo. E isso é que é um barato, né? Então ela aprende tudo isso e aí depois você faz o teste para ela. Se ela mostrar cansaço, ela normalmente mostra cansaço até o meio da página, aí se joga mais uma vez, faz um recreiozinho, come uma bolachinha, senta no chão, né? E aí depois, mas ela tem que ler, né? Não tem jeito. O que eu percebi, professor, é que do dia 3 em diante, a criança ela sente mais cansaço. Por quê? Porque ela já sabe o que ela vai encontrar. Então, ela já sabe que ela vai ter que ler no final. E aí, nessa hora, aí cabe ao professor, né, se utilizar de algumas formas para distrair a criança, para, né, entreter a criança. Então, eu pegava e disseminava no meio, a partir do dia 3, dia 4, dependendo da criança, eu ampliava, fazia 2 intervalos, né, subia para 2h30, fazia 2 breaks, brincava. Às vezes eu comprava lá umas bolinhas, né, e bonequinha baratinha naquela loja de 99, falava, só vai ganhar isso aqui quem lê, né? E eu não dava se não lia, né? Porque se a criança percebe que você vai dar de qualquer jeito, ela não vai ler, então tem que ser sério. E tem que combinar com a mãe também, tem vezes que a mãe quer brigar contigo que você não deu, eu falo, não, senhora, combinado aqui que a gente fez no início não foi esse. A senhora tem que fazer o que eu estou falando para fazer, a senhora tem que me ajudar no processo, senão não tem jeito. Né? Tem uma coisa que eu acho que na nossa alfabetização, estou falando, por favor, tá? Me desculpem os meus amigos grandes mestres de alfabetização e letramento, né? Lembrando que eu estou falando só da alfabetização na primeira etapa, que é a leitura. Por favor, senhoras e senhores, né? Eu não posso ter essa pretensão de chegar na escrita, né? Embora grande parte lá do livro, né, esteja tentando desenvolver a psicomotricidade fina. Então, tem vários exercícios para que a criança se distraia, né, e desenvolva a psicomotricidade fina. Várias coisas no método. Tá? O que mais? A questão do alfabeto. Então, o que eu percebi, Rosana, e os meus colegas da alfabetização já perceberam isso há muito tempo, mas eu tenho que falar para aqueles também que querem alfabetizar e não são alfabetizadores, não fizeram pedagogia, eu quero ajudar todos, né? Principalmente aqueles que querem ensinar seus filhos e estão hoje em dia prejudicados com um ensino, às vezes uma escola que fechou, essas pessoas são um público importante. Né? E aí o que eu percebi? As crianças e principalmente os adultos, nos quais eu encontrei as maiores dificuldades, foram aqueles que ficaram muito tempo recebendo o alfabeto. Então, eu vi o alfabeto como uma ferramenta extremamente perigosa e que atrapalha o processo de alfabetização. Por quê?
quem aprendeu o alfabeto muito, bateu muito o alfabeto, quando você fala P mais a criança fala PA. Ah, tá. Entendi. Então, esse é o problema. A gente não pode gastar, a gente ter a ilusão de que ensinar os nomes das letras é uma coisa importante. O nome da letra a gente ensina, na minha modesta opinião, tá, gente, de não pedagogo, me perdoem os meus irmãos pedagogos, tá? O meu empirismo, me perdoem o empirismo, mas o que eu senti, então isso é uma opinião, não é um estudo científico, o que eu senti na prática com esse método é que aqueles que tinham maior dificuldade foram aqueles que ficaram o ano inteiro não sendo alfabetizados, mas decorando as letras do alfabeto. Então, no método, eu bato o som de cada letra. Eu, em nenhum momento, falo o nome de nenhuma letra. Então, quando eu ensino a letra P, eu ensino, esse aqui é o p, 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 p. Aí um ou outro adulto fala P. Não, vamos combinar uma coisa, que você não pode falar o nome da letra. Você só pode fazer o barulho que ela faz. Tá bom? E é muito difícil, hein, professora? Eles conseguirem mudar a maneira deles, olharem a imagem e reproduzirem através do fonema e não do nome. É muito difícil, principalmente os mais idosos. Nos mais idosos, inclusive, o meu método ele é adaptado. Eu já percebi que é quase impossível com eles fazer o meu método, que é o método monofônico. O meu método é um método monofônico, que a gente chama o método de fônico, né? Normalmente quando ele é silabado. O meu método é o fonema da letra. Então, o foco é ensinar o som de cada letra e fazer a conexão de cada fonema unitariamente. Tá? Então, eu ensino o movimento ocular. Só para vocês terem ideia, o movimento ocular ele era estudado nos Estados Unidos. Tem um compêndio sobre o treinamento do movimento ocular em 1970 nos Estados Unidos. Porque a gente começa a ensinar uma coisa para a criança, mas a gente não ensina que a leitura ocidental começa da esquerda, né, no topo e vai para a direita. Então, a gente primeiro tem que treinar esse movimento, né? Então, tem um pouquinho desse treinamento no início do método, e aí depois o som fonema a fonema, dos mais fáceis para os mais difíceis. Então, o melhor mesmo é brincar com as letras. Inclusive, tem um método que é maravilhoso sobre isso, é antigo, só que a gente tem gasto pouca carga horária com esse método. Muitos colegas meus têm gasto uma carga horária muito pequena com o método, que é o método das boquinhas, que é muito utilizado na Europa, né? Que é o método dos fonemas. Né? O que eu percebia? Uma outra coisa que foi muito prejudicial, né? Eu senti isso. Eu tive muito contato com pais, né? Que eles vinham para mim, e eu sei que quando os professores ouvirem isso, eles certamente já passaram por isso também, os meus colegas, que é muito comum, né, o pessoal, principalmente das comunidades mais carentes, né, chega a mãe para você e fala: puxa, minha filha já está lendo. Não fala para mim, não fala para mim quando antes da criança dela chegar lá, ela fala: não, minha filha já está lendo. Ela já leu o nome dela. Então, o que ficou marcado na cabeça de muitas pessoas de baixa renda, né? Que quando a criança está lendo o seu nome, ela está lendo. E aí os pais, eles se acomodam. A minha criança está lendo. Não, pelo amor de Deus. A criança ela fez um mecanismo, né, de gravação global, né, a palavra inteira, como a turma conhece, né? Então tem o fônico, né, sintético, analítico, global, e ela aprendeu praticamente só aquilo. E aí o pai, a mãe, eles baixam a guarda, relaxam, né? Não, pai, minha filha está lendo. Não. Os pais são muito importantes, tá? E aí vem uma dica para os pais, nesse processo, principalmente no primeiro e no segundo ano do fundamental, do primeiro ciclo, né? Primeiro e segundo ano. Eles fazerem o devido acompanhamento, né, na escola e da performance da criança na sua casa, né? Então, chegar no meio ano, na metade do ano, do primeiro ano do fundamental, a criança ela já tem que reconhecer vários fonemas. Entendi. Certo? Então, os pais eles têm que ajudar nisso, porque se eles sentirem que está acontecendo alguma coisa errada, que as crianças só estão sabendo ler o nome, eles têm que ir na escola e cobrar do dirigente escolar, que é o dirigente escolar que chama o professor para fazer o acompanhamento. O que está vendo? Pode ser um problema de falta de professor, alguma coisa, só que tem que ter o controle, né?
né, professora? Porque então os pais entram, que na verdade esse controle é um controle que tem que vir dos governantes, mas quando os governantes não estão lá, os pais têm que perceber e têm que fazer a parte deles, porque senão, quando chegar no segundo ano, né, e a criança ainda não estiver lendo alguma coisa, a gente sabe que para recuperar, né, professora, é muito difícil. O problema começa na base, primeiro e segundo ano do fundamental, realmente, eles estraçalham todo o resto e não dá para recuperar. Infelizmente, né, a educação paralela ela não dá conta disso. Eles tentam fazer milagre, mas eles não conseguem. E é natural que eles não consigam, né? Porque se em um ano a criança não conseguiu, como é que ela vai aprender 2 anos em um? Vai estar aprendendo o segundo sem ter aprendido ao mesmo tempo. É muito difícil, né? Então, os pais têm que ter essa contribuição de vigia, né? De vigia no processo e não acharem que, por lerem seus nomes, seus filhos estão lendo. Né? Isso. Eu vou pedir para o senhor repetir suas redes sociais, o seu site e aonde a gente pode buscar o método. Eu vou pedir para o senhor repetir, por gentileza. Então, o método está no meu site, na página, na aba livros. Então, quando você entrar no site, você vai ver aqueles risquinhos assim, você posiciona ali que vai abrir, né, a aba, né, livros, contato. Tocando ali em livros, vocês vão ver vários livrinhos e tem o livro que é o livro do método, que é A Lua ou um Menino. O meu site é mariomanhães, é o Manhães errado, com E, Mário Manhães, tudo junto em minúscula, .com.br. Aí vai procurar a aba livros e vai procurar o livro A Lua ou um Menino.